Eu não acho que foi mais nem menos, mas foi diferente. Porque antes havia um grande espectro aí de temas, né? Que eram enfoques aí simultaneamente. E nesse período ficou muito focado aí a pandemia e as consequências da pandemia na saúde, na educação, no emprego, na indústria, no turismo. Então ficou muito, né, enfocado, assim, como avaliar as outras áreas. E passamos a trabalhar, os parlamentares também, a maior parte virtualmente, por um grande período aí. Eles vinham só de vez em quando para Brasília. E tinham aquelas sessões dentro das câmaras ou era meio que sessões virtuais? Eram virtuais. Os líderes partidários e o presidente da casa, eles iam lá presencialmente e os demais ficavam virtualmente, até para não encher demais o ambiente, né? Então, Exato. o plenário ele ficava quase vazio, Isso. para evitar a questão do contágio, obviamente. A maioria não... E funcionou assim? As coisas estavam funcionando bem, assim, ao seu ver? Depende. Sim, funcionou. Ok, funcionou. Há uns aspectos aí em questão de, por exemplo, para a oposição, talvez a oposição bem organizada funcionou mais. A oposição não necessariamente ao governo, mas ali ao que estava sendo ditado, às vezes, né, pelo presidente da casa. Então, uma oposição não tão organizada teve maiores problemas. Por quê? Porque presencialmente havia uma forma de você apresentar requerimentos, de você tornar o processo mais moroso. Essas formas se reduziram um pouco. Então, para quem não havia tanta organização no sentido de conseguir maiores apoiadores para se opor a determinada pauta, foi ruim. Mas uma oposição mais organizada até se deu melhor, porque acho que principalmente no período ali que o presidente da casa era o Rodrigo Maia, ele ouvia muito a oposição. Então, às vezes... Ele ouvia? Ele ouvia. O pessoal às vezes acha que não, né? Mas tudo bem. Ouvia. Tinha um acordo ali, né? Ele queria ser reeleito, ele precisava dos votos de parte da esquerda. Então, ele ouvia bastante, ele já estava de olho nisso. Então, às vezes, 20 partidos favoráveis a um projeto, mas um partido tal da esquerda estava contra. Então, esse projeto não foi votado. Ou seja, então o presidente ele acatou essa minoria que foi contra. Sim. Por uma questão de querer se reeleger. Quase isso. Não, olha só. Não, eu sei que você não está afirmando, mas vamos raciocinar aqui. O que você acredita, de repente? Eu sei que é um mero... Você não tem certeza de nada. Assim, você está falando o que você acha, imagino, né? Eu acho que é difícil para um presidente ele se manter o seu poder de pautar e de votar e aprovar aquilo que ele deseja. É difícil dele manter isso se ele não cuidar dos interesses de cada partido, pelo menos minimamente. Você acredita que... gente, porque assim, eu acho que tudo é conversa. Sim, mas veja que a gente não controla o quanto o outro é sensível. A uma causa ou não. A uma pauta ou não. Ou quanto o ego de alguém é sensível, sabe? Eu não controlo. Então, e ninguém ali controla. Então, é todo mundo sempre tomando muito cuidado ali para não ferir ninguém. Porque, às vezes, não é a sua intenção. Mas... Eu acho que é interessante, porque, sinceramente, do que eu vi lá, eu participei de várias comissões, eu vi os deputados conversando entre si, eu vi os deputados entrando em acordo entre si, e parecia coisa assim, cara, é amistoso. Eu vi deputados que eram, assim, pelo menos publicamente, até um pouco, não eram inimigos, mas até um pouco opostos, conversando, tipo assim, esse projeto aqui eu quero muito aprovar ele, por que você está sendo contra? Tal coisa eu não concordo. Não, beleza, se a gente mexer isso aqui, e aí, de repente, no teu outro projeto eu posso te ajudar e tal. É uma troca, mas uma troca assim, cara, salutar. Do tipo assim, por exemplo, vamos supor, o Partido Novo ele é contra algumas coisas bem definidas. Ele defende empresariado, etc, etc. Tá? E aí tem alguns projetos que vão bem contra o empresariado. Então, obviamente, eles são naturalmente contra. Isso é um raciocínio aqui que a gente está conversando.
Então, eu acho que é interessante, beleza, nós somos contra, mas se a gente mexer isso aqui, a gente pode aprovar. E aí, de repente, um outro projeto de lei, se tirar esse item ou mudar por aquele outro, a gente pode aprovar. E eu vi isso várias vezes e coisas meio que funcionando. Pelo menos não eram pautas absurdas do que todo mundo que tinha inimigos ali, entendeu? Uhum.